Nós vamos fazer 14 dias do jejum da tempestade. Abre a sua Bíblia. Você nunca ouviu falar nesse jejum, mas ele existe, está aqui na Bíblia. O café com palavra da pastora Luciane também está suspenso, tá bom, gente? No próximo domingo pela manhã a gente teria esse evento. Então, a única coisa que vai funcionar essa semana são as células. Porque as células são famílias, às vezes a célula é uma, duas famílias que já estão juntos em casa. E a gente não vai abrir mão da célula dessa vez. Então, eu vou em algumas células, 10, 12 pessoas com distanciamento. Nunca em nenhum ano de pandemia a gente soube de alguém que foi contaminado numa célula. Então, esta semana vamos funcionar a nossa célula, porque também é reunião de família, 2 famílias, 3 no máximo. Mas aqui no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, tem uma passagem interessante. Antes de passar para a nossa preletora, eu quero compartilhar com vocês. Está escrito assim, olha: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhes permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Repete comigo: os ventos são contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e a Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegara para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda. Olha a revelação. E com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, diga comigo, um pé de vento, chamado Euroquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem à costa na Sirte, amainados as velas, assim foram à toa. Quando fala à toa, está dizendo sem direção. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao navio a armação do navio. Lançamos ao mar a armação do navio. Jogamos fora aquilo que pode nos dar direção. E não aparecendo, havia muitos dias, nem sol, nem estrelas,
e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora, admoesto-vos a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá, repete comigo, não se perderá, de novo, não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: não temas, importas que seja apresentado a César, e que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que não há de acontecer como a mim foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou, repete comigo, a 14ª noite, impelidos de uma outra a banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Olha o versículo 33, para a gente encerrar essa leitura. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Diga comigo, este foi um jejum na tempestade. E nós estamos vivendo uma tempestade. Amanhã nós vamos começar esse jejum. 14 dias jejuando e consagrando ao Senhor, para que essa tempestade seja amainada, seja diminuída, seja acabada em nome de Jesus. Amém? E olha a palavra profética que Paulo libera: nenhum de vocês vão morrer. Paulo fala para aquele navio que estava sendo jogado de um lado para o outro. O que nós estamos sendo nesses dias de pandemia? Repete comigo, jogados de um lado para o outro. Essa pandemia tem uma só característica: ninguém sabe dar uma direção correta, ninguém. Não tem um governo, não tem China, não tem Inglaterra, não tem França, não tem Estados Unidos, não tem Brasil, ninguém sabe dar uma direção correta. Isso é o tempo da confusão. Na confusão não há direção. E o que Paulo fala ali? Vamos ficar no navio, ficar na presença de Deus, que nós vamos chegar a uma ilha, a um lugar seguro. Ele fala desse jeito. Fala ou não fala, gente? Então fala, repete comigo. Ficar no navio, consagrando, que nós vamos chegar em segurança do outro lado, para a glória do Senhor. Quantos estão comigo nesse jejum? Fica de pé, nós vamos orar agora. De 1 a 14 de março, o jejum da tempestade. Quando terminar esse jejum, nós vamos ouvir uma brisa suave soprando em nossa direção. E nós vamos dar numa terra seca, e Deus vai cuidar de nós. Espírito Santo de Deus, nesta noite nós consagramos um jejum ao Senhor, que começa nesta segunda-feira e termina dia 14 de março. Como Paulo e aqueles 200 homens jejuaram naquele navio, e ainda que as tempestades foram fortes, ainda que os ventos foram fortes, ainda que não havia direção, o Senhor os conduziu a um lugar seguro. E é esta nossa oração nesta noite: o Senhor vai nos conduzir a um lugar seguro, e pela fé, nenhum daqueles que estão nesse navio há de morrer em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Papai querido, a Ti nós consagramos esse jejum,
que começa amanhã. É jejum de tempestade, é jejum de quebrantamento, é jejum de livramento, é jejum de transformação de uma situação caótica em uma situação de glória para a glória do Senhor. Não esperamos respostas de governo, não esperamos respostas de homem, mas esperamos a resposta que vem do alto, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém.